Queridos, uma boa noite para você, meu amigo. Nesta noite, a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero aproveitar para trazer uma mensagem da parte de Deus, a qual eu estava lendo o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e Deus, através do seu Espírito Santo, me levou a preparar esta mensagem para despertar a igreja, a você que vai ter o privilégio de ouvir estas palavras. O texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 diz: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístolas, como de nós, e como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Palavra esta muito difícil, uma palavra que nos deixa com esperança, Porque o Senhor nos prepara. Mas o que eu quero falar hoje, nesta noite, através do Espírito Santo de Deus me usando, queridos, é que há 3 correntes teológicas que apontam para o arrebatamento da igreja. E que a primeira é que não veremos o anticristo. A igreja será arrebatada antes do surgimento do anticristo na terra. E a segunda é que na metade da grande tribulação, ou seja, os 3 anos e meio, a igreja será arrebatada, passará a metade. E a outra é que a igreja passará toda a grande tribulação na terra, Mas eu creio na segunda, que a igreja estará aqui na terra com o anticristo, porque a Bíblia diz que ele enganaria muitos e, se possível, até os escolhidos. Por quê? O anticristo, quando ele assumir o poder, a missão dele, em primeiro lugar, é tentar enganar os escolhidos, é tentar parecer-se com Deus. Ele não vai entrar perseguindo a igreja, mas e sim resolvendo todos os problemas financeiros, para que todos creiam que ele é o Messias na terra. E Jesus deixou escrito para nós que um dos últimos sinais seria justamente a apostasia, A apostasia se multiplicaria na face da terra, de maneira que o Filho do Homem mesmo disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé no meio do meu povo. E nós temos visto isso acontecer em nosso meio. As igrejas não têm mais pregado a respeito do arrependimento. As igrejas não têm mais falado que o crente tem que se santificar. A igreja não tem mais falado a respeito do arrebatamento da igreja. O que nós temos visto nos dias atuais é curas e milagres, propósitos um em cima do outro, teoria da prosperidade financeira, que o crente tem que ser rico e que doença não pode dar no crente. Quando o crente se encontrar doente, é porque está em pecado. Então, querido, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo deixou escrito que esses últimos dias seriam dias difíceis, que os homens seriam amantes de si próprios, jactanciosos e outras coisas. Seria dias trabalhosos. E o que nós temos visto nos dias de hoje, as pregações já não falam mais a respeito
da volta de Jesus. O evangelho que estão pregando hoje é um evangelho materialista, um evangelho terreno, um evangelho que o crente tem que ter carro novo, um evangelho que o crente não pode padecer necessidade. Queridos, e eu alerto nesta noite que o evangelho que estão pregando hoje é o que o apóstolo Paulo declarou quando ele diz que ainda que um de nós mesmos ou um anjo desça do céu e pregue um outro evangelho além desses que nós temos pregado, que seja anátema. Anátema quer dizer maldito, porque o evangelho que eles deixaram foi o evangelho puro. E quando nós vemos essa tal de corrente da prosperidade, é algo que nos preocupa muito, porque é uma espécie de apostasia, porque o reino do Senhor não é materialista, o reino do Senhor não é deste mundo, as riquezas do Senhor, Ele é o Deus do ouro e da prata, mas não é desse mundo. Ele mesmo disse quando estava aqui, num corpo terreno, as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem aonde encostar a cabeça. Nós temos visto nos dias atuais pastores andando com carros de último modelo, caríssimos. Pastores comprando um avião jatinho para andar confortavelmente. Pastores comprando barco de 8 milhões para pescar. E quando eu vejo que Jesus entrou em Jerusalém montado em um burrinho, ele poderia ter entrado num animal de mais prestígio, um cavalo manga larga, por exemplo. Ele poderia ter entrado num camelo que tinha altos valores na época, eram os carrões de hoje. Mas Jesus procurou entrar num animalzinho humilde, que qualquer pobre naquela época tinha. E eu fico preocupado com essa teologia da prosperidade, porque dizem que ela veio dos Estados Unidos. Mas, na verdade, essa teologia da prosperidade, ela não veio dos Estados Unidos. Ela foi pregada pelo seu autor há 2000 e poucos anos atrás. Nada mais, nada menos do que o próprio diabo, Satanás. Quando Jesus estava jejuando 40 dias, apareceu ele para Jesus nos últimos dias do seu jejum já, porque o inimigo ele não vem quando você está fortalecido, o inimigo não vem quando você está farto na sua casa, mas o inimigo prepara o momento mais difícil que você está passando para que ele apareça com uma bandeja de oferta nas mãos, para que ele possa ganhar a tua confiança. E ele chegando lá nos últimos dias, Jesus estava faminto, né? Eu creio que já no final, 39 dias, e ele mostra umas pedras para Jesus e diz: está vendo aquelas pedras? Ordena que virem pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem. E mais uma vez, ele agora parte para a maior fraqueza humana, que é o dinheiro, a riqueza, o carro novo, onde muitos têm se corrompido, deixado a volta vindoura de Cristo, deixado as promessas de Cristo nas nossas vidas, para seguir homens que pregam prosperidade financeira, homens que pregam um evangelho diferente. E ele leva Jesus para o ponto mais alto e mostra todas as riquezas do mundo e os reinos, e exclama para Jesus: se tu de joelho me adorares, tudo te darei. E Jesus não aceita. Jesus diz: só ao meu Senhor adorarei, só a Deus. E Satanás naquela mesma hora sai de perto dele. O que me preocupa, queridos, que muitos não estão apercebidos, é que o mesmo demônio, o mesmo Satanás está por trás desses homens, pastores, que se diz pastores, mas que na verdade são aqueles a quais Jesus disse que nos últimos dias viriam muito em seu nome e enganariam a muitos. Eu trago à memória aos irmãos que essas igrejas que prometem riqueza, observem que estão superlotadas, enganarão a muitos. As igrejas estão completamente lotadas, e quando você vai para uma igreja onde se prega a santidade, onde se prega a renúncia,
onde se prega que o crente tem que ser santo, quando se prega o evangelho da verdade, o evangelho transformador, você vê que são poucas pessoas que se dispõem a estar ali para ouvir a verdade, porque a verdade ninguém quer. Então, amados, aí está a prova quando a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos os escolhidos. Porque são poucos que são terra fértil, aonde a semente é plantada e brota, como a parábola do semeador declara. Então, o que eu quero chamar a atenção dos amados irmãos nessa noite é que se preparem. A apostasia foi um dos últimos sinais que Jesus falou que aconteceria até a sua volta. E estamos vivenciando esses dias. Dificilmente você já entra numa igreja para escutar uma pregação que você tem como base que nós temos que ser santo, que nós temos que renunciar ao pecado. E nós estamos vendo isso. Então Jesus está às portas. Jesus está chegando, querido, para esta grande reunião. Porque o inimigo, eu creio que o anticristo já se encontra aí. E ele já está preparando o seu lugar. O mundo está com o palco sendo montado para a posse dele. Esteja atento. Renuncie esses evangelhos e volte para a palavra. Volte para o verdadeiro evangelho deixado pelos apóstolos. Breve, querido. Eu creio que para quem conhece a verdade será difícil frequentar uma igreja. Porque já temos visto pastores de grandes igrejas aí, eu não quero citar o nome por questão de ética, dizendo que o chip não é o número da besta. Que pode colocar esse chip, que é mais uma tecnologia. Não, amados, não é uma tecnologia. Porque a Bíblia diz que sem esse número, ninguém pode comprar ou vender ou trabalhar ou receber. Esse chip não é nada mais, nada menos do que o número da besta. O controle mundial, onde o anticristo vai controlar todas as coisas, o alimento, a comida, e você realmente só vai poder comprar com ele. Mas os pastores estão dizendo que não é nada a ver, isso aí é apenas um documento, o chip não tem nada a ver com o número da besta. Porque é uma preocupação, porque o dinheiro de papel ele vai sumir. O dinheiro vai ser virtual. E para você poder usar esse dinheiro, vai ter que implantar esse chip na sua mão. Mas os verdadeiros, os crentes que conhecem a palavra, os crentes que estão alerta, atentos, jamais colocarão, independente do sofrimento que venha ocorrer. Porque sabe que uma vez colocado, o Senhor não vai querer mais. Então, amados, eles estão preocupados apenas com uma coisa. Porque o crente fiel não vai colocar o chip na mão e não vai dizimar mais. Então eles estão preocupados com dízimos e já estão preparando a igreja para a igreja aceitar esse número. Porque eles acreditam que a igreja vai subir antes do anticristo. E eu, com a certeza que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, nós vamos estar aqui até a metade da grande tribulação. E vamos passar por esses momentos de pressão para colocar esse chip. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu dou um conselho a você. Não coloque. Não coloque. Porque estaremos prestes. E assim eu termino esta palavra. E que Deus vos abençoe e esta palavra fique no coração dos irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo console o coração dos irmãos e encoraje para passar esses dias sem renunciar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração.